intitulada Justiça Itinerante, em que abnegados juízes e servidores iam por esse Brasil afora, levando a justiça a todos os rincões do país, eu pensava, seria mais útil se nesse caminhão estivessem funcionários e procuradores do INSS e da União, porque tenho certeza que se eles apreciassem as causas antes delas chegarem ao judiciário, com certeza, pelo menos 50% dos problemas já estaria resolvido na sua fonte. A verdade é que a sociedade do século XXI é a sociedade do conflito. E nessa sociedade beligerante, o elo que nos une não é mais o da fraternidade e do amor. Antes, o elo que nos une é o da desconfiança e o da ameaça. Hoje em dia, curiosamente, o culpado, o bandido, o que nos mete medo, não é mais somente o estranho. Aliás, o que nos mete medo, muitas vezes, ele está bem próximo, é um rosto familiar. Então, a sociedade já nos induz a pensar que há sempre um risco perto de nós. Crianças, desconfiem dos seus pais, porque eles podem cometer abusos. Patrões, olhem bem os seus empregados, olhem bem os seus patrões, porque eles, obviamente, vão querer explorá-los. Amantes, desconfiem dos seus companheiros, porque eles podem contaminá-las. Cidadãos, desconfiem dos seus governantes, porque eles roubam. O fato é que, nessa sociedade de conflito, nós, os juízes, fomos alçados à condição de super-heróis. No entanto, corremos o risco de sermos, daqui a pouco, identificados não com o super-herói, não com Batman, com o super-homem, mas com o ilusionista do filme, o mágico, que vende a falsa imagem de que podemos resolver com as nossas canetas, que são quase varinhas de algodão, todos os problemas e dilemas da humanidade. Não haverá justiça nem juízes suficientes, eu digo isso, desembargador José Fernandes Filho, para resolver tanto conflito. O que transforma a questão de segurança jurídica em quase uma questão de segurança nacional. Há muita polêmica em torno da imagem que representa a justiça. Uma senhora de olhos vendados que segura numa das mãos a espada e na outra a balança. Muito já se escreveu sobre o sentido dessa venda nos olhos da justiça. Se ela teria uma conotação positiva de imparcialidade, ou se, por outro lado, teria um sentido negativo daquela justiça que não vê nada do que acontece à sua volta. Os gregos, por exemplo, representavam a deusa Têmis, isso até é muito bem tratado nesse livro, vou aproveitar para fazer uma propaganda, doutora Mônica, Imagens da Justiça, da doutora Mônica Sete Lopes e do Bruno Amaro Lacerda. Os gregos representavam a justiça sem venda e com um olhar austero. Ela falava com os homens por meio dos oráculos, porque a deusa Têmis é filha de Gaia. Gaia é a deusa da terra. Gaia passou para Têmis o famoso oráculo de Delfos. Então, a relação da justiça com os homens sempre foi uma relação oracular, uma relação de proximidade. Era a própria boca da terra falando. Foram os alemães no século XIV ou XV que vendaram a justiça. Até um parente da Vera Brant, eu tenho de falar isso com ela, o desembargador, um parente do senhor, Sebastian Brant, era um sátiro, escreveu um livro muito famoso, em 1494, chamado A Nave dos Loucos. E ele
num dos poemas que era das disputas e dos processos. Ele mostrava o retrato dos homens insanos, dos homens que queriam brigar por qualquer motivo, as querelas sem fim, as querelas sem nenhuma substância. E ele, então, para ilustrar esse poema, ele põe, eu até tirei cópia aqui, não sei se vai dar para os senhores verem, mas essa imagem, que é a primeira imagem em que a justiça aparece vendada. É a imagem de uma justiça inerte, sentadinha, e tem um bufão, um louco atrás, que venda a justiça. Isso, na Idade Média, era um típico ato simbólico de chicana, de desprezo, de significar que a justiça não vai... quando você vendava uma pessoa por trás, era um ato assim de menosprezo, de descabo com aquilo que estava acontecendo. Eu creio que o problema, ministra Carmen Lúcia, eu vou ousar aqui filosofar, né? A senhora também filosofa, eu acho que eu tenho direito também de filosofar um pouquinho, de dizer que eu acho que o problema foi que nós perdemos esse sentido oracular da justiça. É esse elo feminino que existe e que associa a justiça ao amor e à solidariedade. A segurança jurídica depende mais do sentido original da deusa oracular, que dialogava e dava conselhos aos homens, do que da deusa atordoada e cega, sobre cuja inspiração os conflitos se multiplicam. Essa concepção muda o foco da solução do problema. Não se trata de administrar e arrumar e pensar em meios de resolução do conflito. Trata-se, isso sim, de eliminar o próprio conflito através de uma cultura de amor e de solidariedade. Uma cultura que pregue mais a prevenção do que propriamente a solução desse conflito. Trata-se de buscar outras formas de composição, em que a intervenção do juiz se dê apenas em situações excepcionais. Para isso, é necessário, no entanto, que a cidadania se exerça plenamente, exigindo-se dos outros poderes, do executivo e do legislativo, o exercício das funções que lhes cabe. Nós, do judiciário, já estamos sentindo o peso de ser um poder que acumula as funções dos outros. É o juiz legislador, é o juiz administrador, enfim, é o juiz da varinha de condão que vai resolver todos os problemas da humanidade. Isso já não é mais possível. É necessário que esses poderes assumam o papel que lhes cabe em um Estado democrático de direito. O exercício das funções por esses poderes, que inicialmente lhe cabiam, mas que apenas por um desvirtuamento de foco, hoje são exercidas cumulativamente pelo Poder Judiciário. Esse retorno da Têmis desvendada, da Têmis de olhos abertos, propiciará uma nova linguagem da justiça com o cidadão. E é essa, se me permitem, a única forma que eu vejo de nós conseguirmos passar para gerações futuras a ideia dessa construção, dessa nova forma de cidadania, que é a forma de convivência pacífica com os nossos irmãos, exigindo do Estado que ele, obviamente, como poder executivo, como poder legislativo e também como poder judiciário, cumpra exatamente o seu papel. Muito obrigada.
Nós vamos, logo em seguida, ouvir a doutora e juíza Mônica Sete Lopes, a quem eu passo a palavra. Lembrando que, ao término da palestra da doutora Mônica, talvez devido ao adiantado da hora, as perguntas que vierem a ser formuladas serão encaminhadas às palestrantes com o compromisso de serem respondidas através da escola judicial. Bom, boa tarde a todos. É para mim uma alegria muito grande estar aqui por inúmeras razões. A primeira delas, talvez, por falar das coisas de ser juiz, né? A ministra Carmen falou disso com tanto encanto, a desembargadora Mônica também, então essa é uma grande alegria para mim. Eu gostaria de cumprimentar o desembargador Armando Freire, a desembargadora Mônica Cifuentes, que é minha amiga, isso é um pouco até de nepotismo, nós duas aqui nessa mesma mesa, porque é uma amizade do fundo da alma, né? Ao ministro Sepúlveda pertence, aqui eu cumprimento, agradecendo também a possibilidade de falar aqui ao Instituto Vitor Nunes Leal, a ministra Carmen Lúcia, né? Sempre bom ouvi-la, sempre bom vê-la, cada vez mais instigante, cada vez mais acesa e falando com mais clareza, né? Que é o que a gente tem que procurar fazer. Senhores desembargadores, senhores juízes, senhores servidores, senhoras e senhores. Eu não sei se... Eu vou te falando, né? Eu fiz um PowerPoint, até porque já está tarde, e eu quero aproveitar a deixa desse livro que eu trabalhei, eu agradeço a Mônica a propaganda que ela fez, porque eu vou trabalhar um pouquinho com umas gravuras. Então, por isso eu preparei esse material. Eu vou falando para você para mudar? É isso? Então tá, pode mudar. Falar sobre segurança jurídica é um problema, como todos os que dizem respeito ao direito. Ele leva a uma pergunta. Muito bem. Quando eu falo de segurança jurídica, de que eu falo? Eu falo dos conflitos? Eu falo das leis? Eu falo dos juízes? A ministra Carmen falou, eu falo dos advogados, que é essa questão tão importante que tem que ser estudada por nós hoje, inclusive do âmbito de um mercado saturado, criado por um volume excessivo de escolas, como um dado da realidade. Então, nós temos pessoas buscando seu lugar no sol com o uso do litígio. Isso é uma coisa estatisticamente difícil de mensurar, ela se referiu a isso, mas é um dado de realidade. Eu falo das decisões de cada uma delas, com toda a sua característica. Eu falo dos fatos, como apurados na delegacia ou na sala de audiência. Eu falo de tudo isso e do céu também. Eu falo de tudo isso e do céu também. A ministra Carmen terminou a sua manifestação falando da questão da TV Justiça. Todos nós sabemos que quando a gente aparece na televisão, engorda. É uma linguagem completamente diferente. Isso é uma metáfora para aquilo que significa um julgamento transmitido pela televisão. Porque é claro que a televisão não vai querer ver simplesmente aquilo que de técnico tem naquele julgamento, que nós, que somos os do direito, entendemos perfeitamente. Ele vai querer ver o jocoso, ele vai querer ver se a pessoa engordou